Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã, neste sábado, no dia 11 de março de 2023. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Josué, chegando aos 3 últimos capítulos, capítulo 22 a 24, mas necessariamente o nosso enfoque vai estar nos finais dos versículos do capítulo 24, que seria o encerramento do livro, necessariamente com uma reunião solene entre Josué e os líderes de Israel e boa parte do povo em Siquém, em que Josué, já idoso, já bem avançado em dias, como ele mesmo diz de si mesmo no verso 1 do capítulo 24, mas o enfoque é nas últimas palavras de Josué em relação ao povo de Israel, tendo Deus já lhes dado descanso da terra, já tendo eles já se apossado da terra prometida, Canaã, e agora já chamada Israel, em nome e homenagem ao Israel, filho de Isaac, Jacó, que Deus mudou seu nome para Israel. Então, Israel, mais do que uma pessoa específica no passado, é um povo, é uma nação, e o é ainda até os dias de hoje. E o será desde os tempos eternos, quando virá os dias eternos. E haverá a memória do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. Enfim, vamos então fazer a nossa reflexão de hoje. E para tanto eu convido você a abrir o texto ou acompanhar comigo a leitura. Nesses versos são saltados, sim, mas com enfoque no ápice da conversa de Josué com Israel. E eu tenho certeza e principalmente fé no Senhor que Deus falará conosco por meio da sua palavra. Então, vamos ler o texto, Josué 24, 19 a seguir. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Pois bem, dentro desse texto lido, aqui, por ser os últimos registros, e como já disse agora há pouquinho, no verso 1 é-nos registrado de que Josué já era avançado em dias, e no capítulo 24, que já se faz o registro também do tempo de sua vida, Josué, ele viveu por 110 anos. Então, tendo por base de que passado o período de peregrinação no deserto, e como vimos que Caleb fez o amigo de Josué, ele fez
pressionou, colocou Josué contra a parede, falou assim: Josué, lembra da palavra que Deus disse para nós, e hoje tenho 85 anos, lembro como se fosse ontem, quando tínhamos 40 anos. Então, assim, Josué e Caleb tinham idade muito próximas, apenas que sou categórico em dizer que não há expressamente a idade de Josué de quando eles entraram em Canaã, passados 40 anos no deserto, mas a proximidade ali. Então, assim, mas sabemos que da entrada de Canaã até o dia em que o povo fez o arrolamento das terras já conquistadas, em que já não houve mais guerra, porque o domínio de Israel já estava consolidado, havia se passado pelo menos 7 anos, né? Então vamos dizer, vamos tendo por base isso, que 7 anos foi o tempo de se apossar da terra e fazer o mapeamento da terra. Então que Josué ainda teve desfrutando com o povo de 23 anos de posse, usufruto da terra, já consolidando a administração dos bens que foram conquistados por meio dos despojos. E sim, vão trabalhando com números redondos, 20 anos usufruindo da terra. E ao final desse tempo, então, passado, então, em números redondos, cerca aí de 20 anos, Josué chama o povo para um encontro solene, uma reunião solene, em que Josué ele relembra mais uma vez a história do povo. Eu recomendo, faça uma leitura aí reverente, minuciosa de todo o capítulo 24. Relembrar é viver. Aliás, como Paulo fala lá aos Coríntios, aos Romanos, tudo que foi antes escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, todas as vezes em que fazemos memória, retomamos textos já ensinados, aplicados para as nossas vidas, sempre há um ensino. Então, assim, essa solenidade, esse recobrar dos feitos do Senhor é para que mais uma vez seja renovada nas nossas vidas o aprendizado do Senhor, e para que não percamos a memória, não meramente no intelecto, não isso, mas que não fuja das nossas mentes, dos nossos corações, que temos a responsabilidade diante de Deus de andarmos no seu caminho, de vivermos dia após dia a sua palavra e relembrar na voz de Josué, desde a promessa dada por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, relembrar as obras do Senhor por meio do chamamento, a vocação do próprio Moisés, do tempo que ele estava no Egito, do tempo que ele passou nos outros 40 anos em Midian, do tempo em que o próprio Moisés peregrinou com o povo por todo o deserto, e por causa do pecado e da murmuração do povo, Josué relembra o povo de tudo isso. E aí ele fala: olha, estamos aqui, e 20 anos já que estamos aqui nesta terra, usufruindo do Senhor. Sabemos que já estamos consolidados na terra, que ainda há povos à nossa volta, no nosso entorno, que vivem
e convivem conosco, mas nós é que deixamos claro que esta terra é do Senhor e que foi o Senhor que lutou por nós. E repisando aqui o verso 19, Josué deixa claro, ele é santo. Santo é mais do que tão somente separado, exclusivo, preeminente. Ele é perfeito, ele é eterno, ele tudo que se pode pensar sobre perfeição, belezas, santidade propriamente dito, este é o nosso Deus, o Senhor dessa terra, o Senhor das nossas vidas. Ele é santo se apropriando das palavras de Isaías, 3 vezes santo, 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 o ápice de toda santidade. A cultura judaica, quando usa o 3 vezes, quer dizer toda a beleza, tudo que se pode abarcar acerca de tudo aquilo que se vai falar acerca de uma perfeição. Deus é santo. Ele é santo nas nossas vidas, ele é santo por si mesmo. E além disso, um segundo atributo que Josué deixa claro, ele é zeloso. Esse zelo muitas vezes envolve um ciúme da parte de Deus, um ciúme não como esse que nós temos de um querer muito inclinado de posse humana, de ser possessivo, mas não deixa de ser aplicado, mas num caráter perfeito de Deus. Deus, ele tem um zelo pelo seu povo, de que ele quer do seu povo, de mim e de você, exclusividade. Ele que o adoremos com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Sim, Deus é um Deus zeloso e ele quer toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. Josué deixa claro isto para o povo. E aí o Josué, no verso 15 anterior, ele fala: povo, escolham agora, nessa reunião solene, a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E o povo, naquela solenidade, escolhe, nós vamos servir ao Senhor. E aí, no destaque aqui em azul, vocês então, diante dessa solenidade, vocês estão dando testemunho, vocês são testemunhas até mesmo por si mesmo e contra si mesmo, pela palavra empenhada por vocês. Vocês vão servir ao Senhor. Então, abominem e extirpem, eliminem do meio de vocês toda idolatria. Então, se vocês tinham até como posse, como propriedade, como era a cultura do povo cananita e do povo oriente, estatuetas atrelada à posse, à propriedade, símbolos que indicava o possuidor desse ídolo, o possuidor desse símbolo é o possessor dessa terra. Tenham isso em mente. O Senhor é o dono dessa terra. Então, com isso, vocês estão firmando esse pacto de testemunho. E o povo disse: sim, somos testemunha. Então, aí temos o registro, principalmente o chamamento, a conversão do povo. Não que o povo já não fosse povo do Senhor, mas aqui no outro destaque, voltem-se de coração para o Senhor vosso Deus, inculcando na mente do povo que todo o seu coração, todo o seu viver, todo o seu ser seja exclusivamente do Senhor.
E claro, tendo o Senhor como prioridade, aquilo em que Ele nos incumbe para servir, para cuidar, é adoração ao Senhor. Então, quando temos o nosso cuidado com a nossa família, o cuidado com as pessoas à nossa volta, o cuidado com o povo do Senhor, a igreja do Senhor, ampliando o nosso raio, a nossa cidadania no nosso país, estado, cidade, bairro, e todo esse serviço é adoração ao Senhor, mas tendo isso em mente, que a nossa base para servir e cuidar é a sua palavra, é o seu testemunho, o testemunho registrado nas Escrituras, o seu testemunho de sua palavra por meio dos ensinos, das pregações, enfim, mas a base é a palavra. Podemos invocar para nós o lema da igreja protestante, sola escritura, o termo latim para somente as escrituras. A palavra é a direção, o norte para as nossas vidas. E vimos que este povo, ele permaneceu fiel ao serviço ao Senhor, como está no verso 31, e às vezes até triste ver isso, né? Que o povo serviu apenas durante a vida do líder Josué e dos líderes que conviveram com Josué. E o livro seguinte é o livro de Juízes, que já é uma emenda cronológica com os fatos narrados em Josué. Nós vamos ver nos próximos devocionais a instabilidade do povo, e essa instabilidade se dava de acordo com o coração do líder. E isso cabe mais um ensinamento para a gente. Todos nós, independente de ser pastor, professor, líder ministerial, todos nós, todos os cristãos e cristãs, exercemos de alguma forma uma liderança. Pode ser que o nosso raio de liderança se restringe à nossa família, ou nosso trabalho, ou algo mais amplo, independente. Liderar é influenciar. Então todos nós, de alguma forma, exercemos influência, exercemos liderança. E há olhos sobre nós, sobre a nossa liderança. Então, o nosso andar e viver com Deus, o nosso testemunho perante as pessoas, falam. É como se em nós houvesse um outdoor, uma placa que dissesse quem somos e o que cremos pelos atos que praticamos. Então, os nossos atos falam por nós, muitas vezes mais do que as nossas palavras. Mas a lição para as nossas vidas, como um líder influenciador, é que nós falemos do Evangelho, mas principalmente que vivamos o Evangelho de Cristo em nossas vidas e no meio das pessoas à nossa volta. Então, a lição é essa. Então, nós fizemos sim quem já se rendeu a Jesus Cristo, confessando-o como o Senhor de sua vida, arrependido dos seus pecados. E esse arrependimento não é um mero assentimento intelectual de que eu creio em Cristo. Não, eu creio em Cristo a ponto de aborrecer, odiar toda a minha prática pecaminosa feita no passado por amor a Jesus Cristo, porque eu sei que todo pecado aborrece, entristece o coração do nosso Deus.
e foi por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, que Jesus Cristo deu a sua vida, deu o seu sangue para nos purificar e nos dar uma nova vida. Uma vida com Deus é uma vida nova, muito melhor do que as nossas vidas segundo os nossos desejos, as nossas paixões pecaminosas. Então, já fica aqui também sucintamente o que é o Evangelho. É arrepender-se e, com fé no Senhor, crer que Ele pode te dar uma nova vida. E Ele, para quem Ele já nos deu essa nova vida, somos desafiados a viver em novidade de vida. A cada dia, um dia novo no Senhor. Que Deus te abençoe e tenha isso em mente, como é a palavra do Senhor. Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Escolher servir o Senhor é a melhor escolha que podemos fazer em nossas vidas. Escolher ao Senhor todos os dias, servi-lo com dedicação, com zelo, porque esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus fiel. E ser parte da sua família e do seu povo é o melhor para as nossas vidas. Não há coisa melhor. Só quem já provou e experimentou, provar e ver de que o Senhor é bom, quem já provou de Deus, sabe o quanto que vale a pena viver com Deus, por Deus e para Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em oração, agradecemos a Ti, primeiramente, reconhecendo em Ti que és o nosso sumo pastor, o pastor das nossas vidas, o pastor das nossas almas, que é o nosso líder e que deu esse exemplo de liderança em muitos homens piedosos do passado, como Moisés, como Josué, e o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. Obrigado, Pai, que nessa lição de hoje possamos mais uma vez responder aos desafios da sua palavra, de nos dedicarmos totalmente a viver para o Senhor, porque escolhemos o Senhor, e que o próprio Espírito em nossas vidas nos dê esse testemunho a todo momento de que escolhemos servir a Ti. Fica conosco, Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que você, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor e fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.